Pessoal, vamos entender uma questão que eu acredito que seja uma das maiores questões humanas de se viver. É o medo. Pensando nisso, né, no medo, que talvez seja a maior dor da humanidade, as seguradoras de carro sobrevivem, os planos hospitalares sobrevivem. Por quê? Porque eles trabalham com o medo das pessoas. Eles, de alguma forma, tentam suprir essa necessidade humana da certeza, de ter alguma certeza, de ter algum amparo, de ter algum conforto. Por quê que eles se preocupam tanto com isso? Porque isso dá dinheiro. As pessoas, quando se sentem seguras, elas pagam por isso. Então, as seguradoras encontraram, os bancos, né, encontraram uma forma rentável de trabalhar em cima da maior deficiência humana. Qual é a maior deficiência humana? Um sentimento chamado medo. Me fala aí, quem de vocês nesse grupo não tem aquele medinho de trabalhar com dinheiro? Não tem aquela sensação de, e se não der certo? E se eu perder? Normalmente, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente vai fazer algo novo na vida, quando a gente coloca um novo desafio, quando a gente se propõe a estar fazendo outras coisas, novas coisas, a primeira coisa que a sua mente indica para você é um sentimento de medo. E se não der certo? E se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Por que que a sua mente tem tanto medo? Por que as pessoas, os seres humanos têm tanto medo? Porque o medo, ele é um protetor do sistema humano. E as pessoas não sabem lidar com esse sentimento, elas não entendem esse sentimento. Elas só sabem que ele é ruim e elas querem, de qualquer forma, afastar esse sentimento. Então, quando você compra um seguro de carro e você tem medo de roubarem o seu carro, de baterem e de ter prejuízos, quando você compra aquele seguro, mesmo que você passe uma vida toda sem usar, quando você compra aquele seguro, de alguma forma a sua mente se sente segura. Você está amparado por algo, amparado por alguém. E nessa mentalidade chegamos até aqui, esperando alguém amparar a gente, esperando alguém fazer algo por nós, esperando alguém aliviar a nossa dor. E eu posso te garantir, quando você entende o verdadeiro significado do medo, por que ele existe dentro do seu sistema, qual é a melhor forma de lidar com esse sentimento que, com certeza, é um sentimento de impulso e não de limitação, você vai ver, você vai pensar duas vezes antes de querer realmente que alguém segure algo para você, ser assegurado por alguém. Você vai começar a acreditar mais em você e saber que você sim pode prover aquilo que você quer, você pode, a única pessoa que realmente pode garantir algo para você é você mesmo. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Qual é a minha maior garantia? A minha maior garantia da vida sou eu mesmo. Se tudo acabar, se nada mais der certo, o que sobra? Quem é que sobra? Quem é que vai ter que fazer algo para mudar? É você. Só que a sua mente protetora não deixa você pensar assim. E ela, quando você decide fazer alguma coisa diferente, quando você decide dar um passo a mais na sua vida, ela vem e te acomete desse sentimento chamado medo. Existem duas formas do medo nascer dentro do sistema humano. Eu vou chamar a primeira forma de medo global. O que é uma forma de medo global? Eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo que aconteça algo com os filhos, perder filhos. Quem nunca, né? Então, e se eu ficar aqui enumerando, vão ter inúmeras formas de medo global. O que é um medo global? É um medo existente que não está no seu controle. Você não tem como controlar quando você vai morrer. Você pode se cuidar, você pode se prevenir, você pode ter seguro, você pode ter uma série de coisas que te minimizam, mas de fato mesmo,
de fato, de verdade, você não sabe quando você vai partir. Não está no seu poder, então é um medo global. Passar fome, tipo, acabar todo o seu dinheiro, acontecer alguma coisa ruim, você ficar numa situação financeira muito ruim, tipo numa guerra, algo que não está no seu comando, algo que é imposto a você. Então é medo global. Perder filhos, acontecer alguma coisa com os filhos, algum acidente, alguma tragédia, está fora do seu controle, está fora daquilo que você pode dominar. Então eu chamo de medo global. Poxa, Cissa, é horrível sentir isso, é horrível você pensar nisso algumas vezes ou várias vezes no dia. E como que eu faço para lidar com esse tipo de medo? Esse medo que foge do meu controle. Por exemplo, dentro do mercado financeiro, medo de estourar uma guerra e eu estar naquele momento numa operação e cair a plataforma e acontecer alguma coisa muito ruim, uma tragédia, estourar minha conta e papapá. Tipo, não está no seu domínio, é algo que está fora do que você pode corrigir naquele momento ou pode fazer. Para este medo, a única alternativa que existe, a única coisa que você pode fazer é desenvolver gratidão. Onde há gratidão, não há esse tipo de medo. Por quê? É um processo, a nossa mente ela é um processo sistêmico. Por exemplo, medo de passar fome. Quando eu sou grata pelo alimento que eu tenho na minha mesa hoje, quando eu sou grata pelo dinheiro que eu tenho hoje para prover a minha família, quando eu sou grata pela saúde dos meus filhos hoje, quando eu sou grata pelo que eu tenho, não tem como a mente dizer para você que pode acontecer. Ela não consegue fazer, é um bugzinho que tem na mente que ela não consegue desenvolver um sentimento quando algo está acontecendo no aqui e agora e é real. Hoje você tem comida? Sim, eu tenho. Eu almocei, eu jantei, eu tenho comida na minha casa. Quando você fala, pô, eu sou grato por isso, eu agradeço por ter isso, a sua mente não consegue. É humanamente impossível você desenvolver o medo global. Então, para todos os medos que você tem, que não são reais, tá? Todas as formas de medo são criações da mente, mas eles existem, eles criam e eles sim atrapalham muito os nossos objetivos. Então, para todos esses medos que vêm acometer o seu sistema emocional, você aprender a agradecer pelo que você tem, você desenvolver a gratidão. Tony Robbins diz isso: onde há gratidão, não há medo. Então, para esse medo, essa é uma das formas de medo que existe dentro do sistema humano. Aprendam a ser gratos. Aprendam a desenvolver esse sentimento de gratidão. O que é o sentimento de gratidão? Agradecer pelo aquilo que você tem. Se você tem, significa que você tem a comida, você se alimentou. Como que você vai ter medo de passar fome se você tem aquilo? Seu sistema não consegue desenvolver esse medo. Ah, Cissa, mas eu posso desenvolver, eu posso passar fome amanhã. Aí você está insistindo, você está criando uma realidade que não existe. Qual é a realidade? Você tem, hoje você tem. Então, você está vendo que a tua mente está insistindo em ser negativa e criar algo ruim para o seu futuro. Porque a realidade qual é? Eu tenho. Ah, mas e se os seus filhos morrer? Ah, mas e se o mundo acabar, né, gente? Presta atenção que a nossa mente, ela vai criando coisas ruins. O que difere nós, seres humanos, dos animais é que nós, seres humanos, conseguimos criar coisas que não existem. Por isso, não somos mais primatas, por isso saímos das cavernas. Por quê? Existia casa? No princípio de tudo? Existia carro? Não existia. E porque um homem criou e acreditou na criação dele, nós estamos aqui hoje. A gente tem esse celular que está gravando, a gente tem isso, a gente tem esse canetão que deixa essa tinta aqui. O homem, há muito tempo atrás, como que ele escrevia? Como que ele passava informação? Ele pegava o sangue de um animal e ia lá e escrevia. Como que o homem escreve hoje? Por que que o homem escreve assim? Porque nós temos a capacidade de criar algo que não existe, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando você pega um medo que não existe e cria, o que você está fazendo? Isso, antes de existir, era só um pensamento. Que vibrou tanto, que pensou tanto, que quis tanto, que está aqui na minha mão. Então, se você começa, em cima do medo negativo global, a criar e desejar,
certamente você vai materializar. Prestem atenção. Pegue o medo global de vocês e transforme em gratidão, que ele vai se desaparecer dentro do sistema emocional. A segunda forma de medo é o medo do eu. O que é o medo do eu? Da minha incapacidade. Eu, como homem, eu sei que seres humanos, nós temos limitações, nós somos seres limitados. Então a gente pensa várias vezes, pô, eu vou entrar no mercado financeiro, eu vou colocar meu dinheiro lá, e se eu não conseguir? Aí vem aquele medo, e se eu perder dinheiro? E se? Outra criação. Para esse medo comportamental, que é o medo do eu, você tem que entender que ele é um impulso dentro do seu sistema. O medo, ele só foi criado como um alerta. Tipo, se eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes, é óbvio que eu vou ter medo de fazer aquilo. Então, quando eu sinto essa sensação, eu aperto um botãozinho chamado impulso. E o que significa isso? Significa que eu tenho que me preparar. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu não sei fazer isso. Eu não domino essa arte, eu não domino essa técnica. Então, é o seu sistema emocional avisando, nego, se prepara, se capacita. Alguém conseguiu fazer isso? Um ser humano fez? Um homem aqui na Terra conseguiu fazer? Você consegue também. Só que você precisa vencer o impulso do medo, usar ele a seu favor, estudar, se capacitar, buscar informação. Medo do eu nada mais é do que uma informação do seu sistema dizendo: se prepara, você vai sair da sua zona de conforto, você vai caminhar por um lugar onde você não tem o conhecimento e muito menos a sabedoria. Nesse momento, você precisa do quê? Você precisa de estudo, você precisa de capacitação, você precisa entender mais, você precisa realmente, você necessita sair da sua zona de conforto. Então, daqui para frente, eu espero que vocês deem o significado correto para esta palavrinha chamada medo, que é um dos maiores limitadores da sua performance, do seu sucesso.